citar aqui a guerra entre Irã e Iraque, é bem possível que muitos brasileiros não tenham conhecimento dela, até porque começou há mais de 40 anos, em 1980. Aquela guerra durou 8 anos, destruiu as economias dos dois países e provocou a morte de pelo menos 1 milhão de pessoas. Repetindo, hein? 1 milhão de mortos. Naquela época, mesmo quem, como eu, acompanhou os acontecimentos, não era tão impactado por uma tragédia colossal como aquela. Eu não me lembro de ninguém discutindo, como hoje, aquela guerra em família ou com amigos, em botequins, brigando até por causa da questão. Parecia uma coisa mais distante de nós. Só que no mesmo ano de 1980, surgiu nos Estados Unidos a Cable News Network, a CNN, primeira rede de televisão dedicada unicamente às notícias, com transmissões todos os dias do ano, 24 horas por dia. 10 anos depois, o conceito de notícias ao vivo, transmitidas por satélite e por cabo para todo o mundo, alcançaria o auge durante uma outra guerra, a Guerra do Golfo. Foi quando foguetes e bombas começaram a explodir em nossas TVs ao vivo, tornando realidade a ideia da aldeia global. Já não parecia apenas uma realidade tão distante. Hoje, com cenas de guerras e destruição na Ucrânia e em Gaza, com Vladimir Putin alertando o Ocidente de que tem armas atômicas prontas para uso, a segurança mundial está na ordem do dia. Esse programa Diálogos no Espaço Democrático vai tratar disso, com um especialista no tema, que é o professor de Relações Internacionais da ESPM, a Escola Superior de Propaganda e Marketing, Gunther Hudzitz. Ele também é professor na Universidade da Força Aérea, a Unifa. Professor Gunther, seja muito bem-vindo ao Espaço Democrático. Oi, Sérgio, obrigado. Eu que agradeço o convite. Prazer estar com vocês aqui. Participam também desse programa os seguintes consultores do Espaço Democrático: o economista Luiz Alberto Machado, salve Machado, e o Salve. sociólogo e cientista político Túlio Kahn, salve Túlio. Olá. Também participará um outro colaborador do Espaço Democrático, o consultor Januário Montoya. Professor Gunther, o mundo está, sem querer exagerar, o mundo está em perigo ou isso é exagero de pessoas que me dizem, oh meu Deus, o que acontecerá conosco? Olha, Sérgio, perigo iminente, não. Mas aquele mundo que nós nos acostumamos com o fim da Guerra Fria, a dita, né, globalização, em que houve esse aprofundamento das relações comerciais, políticas, eh, o que o Yuval Harari chama, né, a grande era de paz, essa acabou. Aquele mundo esquece, nós não vamos voltar para aquilo. Nós estamos de novo num momento em que as tensões ditas geopolíticas voltaram a ter um peso muito grande. Fim da Guerra Fria enterrou praticamente essas tensões, principalmente com as intervenções militares relativamente rápidas que o Ocidente fez, liderado sempre pelos Estados Unidos, e que, portanto, trouxe a estabilidade. Não é à toa que alguns analistas colocam, né, como a Pax Americana, em comparação à Pax Britânica do século XIX. Aquilo acabou. E acabou porque a gente voltou a um período de disputa entre as grandes potências, e eu arrisco dizer, a gente voltou numa nova Guerra Fria, porque a gente tem duas alianças se formando, e que, portanto, as disputas só vão piorar daqui para frente. Iminência de uma guerra nuclear que acabe com a vida na Terra, como a gente conhece, que já existe desde o início dos anos 70, né, o equilíbrio do terror, isso sempre existiu, nunca acabou, está aí, mas justamente pelo terror, né, de você efetivamente fazer com que a tua sociedade deixe de existir por uma guerra nuclear, essa lógica permanece. E é o que mantém o equilíbrio entre as grandes potências. Professor Luiz Alberto Machado, vamos lá? Vamos lá. Gunther, eu vou retomar a sua colocação. Fim da Guerra Fria, depois você teve a Pax Americana, em que praticamente os Estados Unidos era a única potência que dava as cartas,
e agora nós chegamos no fim dessa época. E uma das coisas que me parece interessante é que, quando você tinha a Guerra Fria e quando você tinha a Pax Americana, as terminologias eram mais ou menos parecidas. Os analistas se referiam à realidade geopolítica com as mesmas expressões. Agora não. Agora você tem importantes analistas fazendo cada um tipo de análise, alguns considerando só países, outros países e outros agentes, outros atores políticos. O Thomas Friedman publicou um artigo muito interessante no Estado de São Paulo, no final de janeiro, em que ele fala de dois grandes grupos. De um lado, a rede da resistência, e de outro lado, a rede da inclusão. A rede da resistência, onde o passado enterra o futuro, e a rede da inclusão, onde o futuro enterra o passado. E aí, quer dizer, nessa rede da resistência, estão aí determinados países associados, vamos dizer assim, ao grupo ligado ao Hamas, ao Irã e assim por diante, e do lado do grupo da inclusão está liderado pelos Estados Unidos, mas você tem aí uma série de outros países ocidentais e atores ocidentais. Você acha que, como ele diz, quem vencer os combates entre as duas redes determinará, em grande medida, o caráter dominante dessa época pós-Guerra Fria? Eu li esse artigo, muito bom, tenho usado em sala de aula para abrir as discussões, para tentar olhar para o que vem para frente. Gostei, né, dele ter colocado pós-Guerra Fria, porque quando comecei a falar isso um tempo atrás, a gente não. Agora acabou, o pós, né, acabou, a gente está numa nova era que, como você falou, tem vários analistas colocando os nomes, porque ainda não há um certo consenso de como chamar. Há uma controvérsia aí de dizer uma Guerra Fria, né, uma nova Guerra Fria, porque você tem efetivamente uma economia globalizada agora que você não tinha durante a Guerra Fria 1, né, a Guerra Fria original. Isso traz uma outra dinâmica, né, principalmente os atores econômicos. Então, é por isso que você está vendo surgir uma série de explicações para ver qual que vai efetivamente conseguir catalisar essa nova realidade, que a gente está em transformação. Tanto que o que eu tenho dito nós estamos vivendo mais ou menos aquilo que o mundo viveu entre 1945 e 49, fim da Segunda Guerra Mundial, e ainda não estava claro para todo mundo que a gente já tinha entrado numa nova era de uma Guerra Fria. Isso ficou claro de vez quando estourou a Guerra da Coreia em 1950. Aí ninguém mais discute isso. A gente está nessa transição, mas eu já vejo sim, concordo, né? Quem me dá, eu concordar com ele, confirma que de você ter dois grupos, né? Cada um está chamando de um jeito, mas que efetivamente essas duas guerras hoje, as duas principais guerras, que não podemos esquecer que estão rolando outras por aí. O Sudão ninguém mais está falando, né? Que mergulhou em guerra civil um pouquinho antes aí do ataque do Hamas em 7 de outubro. A partir desse momento é que você tem efetivamente o entendimento de que essas duas guerras são centrais. As outras a gente esqueceu, e são centrais para a definição do equilíbrio do poder entre essas duas grandes forças, essas duas grandes alianças, com esses nomes tão diversos que estão dando. Eu prefiro trabalhar com Ocidente e Anti-Ocidente, né? Porque para mim a aliança ocidental se solidificou primeiro e esse anti-Ocidente vem na esteira disso, principalmente a partir da guerra da Ucrânia e efetivamente aí com Israel contra Hamas. Eu acho que a guerra da Ucrânia é muito mais importante que a do Israel e Hamas, porque ela define a dinâmica na Europa. E a Europa continua sendo um ponto central para a economia global e para a dinâmica geopolítica global. O Oriente Médio continua tendo sua importância,
sem dúvida alguma. Eu acho que ainda nos próximos 15, 20 anos, com o petróleo ainda sendo central para a economia global, o Oriente Médio continua importante, em torno de 23, 25% do petróleo consumido todos os anos sai, né, todos os dias, saem da região do Golfo. Mas o que ficou claro é que essa guerra está realmente restrita ali, a Israel, Hamas, tem esse spillover no Mar Vermelho que veio, né, afetou o comércio global, mas não tem o impacto necessário para alterar a dinâmica global. A Europa tem. Ucrânia tem. Se a Ucrânia perder essa guerra, a posição europeia vai ficar muito complicada. E isso a gente nem conversou ainda, nem falamos ainda da dinâmica americana, que é possivelmente a volta do Donald Trump à presidência dos Estados Unidos. E mesmo com ele, há diversos cenários possíveis, mas eu quero dizer com isso que, efetivamente, esse conflito na Ucrânia tem o potencial para impactar as dinâmicas geopolíticas globais. Turucan, vamos lá? Professor Gunther, ah, nessas novas alianças aí, eu acho que o governo Lula tem se posicionado mais em favor do que você chamou de alianças não ocidentais, né? Quer dizer, tradicionalmente ele foi aliado dos regimes autocráticos aí de esquerda, de Rússia, de Venezuela, de Irã, mais recentemente, né? As pessoas dizem que ele talvez esteja querendo se posicionar como um porta-voz, aí uma liderança do tal do Sul Global, que também é uma outra categoria, ninguém sabe ao certo o que significa, né? Em todo caso, a gente sabe que o Brasil estava querendo já há algum tempo ocupar uma cadeira no Conselho de Segurança da ONU, tinha uma posição de neutralidade, era visto, né, por muitos países com uma, né, tendo uma política externa neutra, né? Então, eu queria saber como esse posicionamento da política externa da nova gestão Lula afeta essas pretensões do Brasil de conseguir uma cadeira no Conselho de Segurança da ONU, por exemplo. Olha, muito sinceramente, eu acho que não só o presidente Lula, mas o assessor internacional, né, assessor especial para assuntos internacionais da Presidência da República, o embaixador Celso Amorim, que é sabido, principalmente até mesmo dentro do próprio Itamaraty, que tem preponderância na sua influência e nas políticas do governo em relação ao chanceler Mauro Vieira. Afinal de contas, Amorim foi praticamente o grande mentor do embaixador Mauro Vieira e foi o Amorim que escolheu Mauro Vieira para ser chanceler. Então, eu fico até agora eu entendo um pouquinho melhor o problema do chanceler de se contrapor a muitas das ideias do governo, alguma das, né, das posturas do governo, em especial do presidente, nessas falas que estão dando, o que falar, para dizer o mínimo, né? O grande problema, e por que que eu fiz todo esse preâmbulo, essa ideia que prevaleceu nos 90 e parte dos anos 2000 de uma reforma do Conselho de Segurança, isso é um desejo, é um wishful thinking. Não vai acontecer, porque não existe a menor possibilidade de uma grande potência diminuir a sua influência no mundo. Ou seja, o poder de veto daqueles cinco é o diferencial que eles têm no mundo. Eles não vão abrir mão disso, ou seja, não vão agregar outros estados com poder de veto, diminuindo a importância deles. Isso é um princípio básico, né, das relações internacionais. Eu sempre lembro, né, os meus alunos, né, o Sir Winston Churchill, diversas frases dele, mas para mim uma é a essência do que é, né, o mundo. Países não têm amigos, países têm interesses. Ponto. Então, achar que nos discursos que vários governos fizeram, que dão apoio ao Brasil de
ser um membro permanente numa reforma do Conselho de Segurança, isso tudo é para quê? Para ganhar o apoio brasileiro com uma promessa futura de algo que não vai ser discutido. Ou, se vier a ser discutido, ok, os americanos já deixaram claro desde os anos 90. Se tiver uma reforma, Japão e Alemanha têm que entrar. Se não entrarem, eles não aprovam. A China nunca vai aceitar o Japão entrar. Nunca. Por quê? São inimigos, efetivamente inimigos históricos, que essa rivalidade, voltando à inimizade, aí quase como efetivamente inimigos, voltou com força nos últimos 10, 15 anos. Vai entrar a Índia? Vocês conseguem imaginar uma reforma do Conselho de Segurança em que a Índia não entre? China e Índia são inimigos. Tem a maior fronteira contestada do mundo. Em plena pandemia, soldados indianos e chineses literalmente saíram lutando na mão e se mataram. Não foi com arma, na mão. Então, você consegue imaginar uma reforma em que a Índia não entre e vai entrar o Brasil? Não. Bom, E a China Gunther, não vai dado aprovar nunca. o posicionamento do Brasil e o alinhamento atual, eu diria que é até melhor que não entre, né? Se é Com que, certeza. porventura. Com certeza, porque vamos colocar claramente, vai defender governos que são, eu não sou tão educado quanto você, autoritários, ditaduras, que fazem eleições de fachada. Eu sempre lembro alguns colegas de faculdade que são de esquerda, que são do PT, eu pergunto, onde é que está o movimento LGBTQIA+ na Rússia? Foi eliminado. E vocês apoiam um governo desse? Cadê as minorias uigures na China? Cadê o movimento LGBTQIA+ na China? Não tem a liberdade. E no Irã? Não vou nem falar Irã, que aí é covardia, né? Ou seja, achar que o Brasil tem que se alinhar a esses governos para ter um assento no Conselho Permanente, para apoiar as políticas desses governos, né? Eu concordo com você. Como efetivamente um ocidental e especialmente como um liberal, eu sou completamente contra, porque seria um governo apoiando princípios que eu não concordo e que eu garanto que a maioria da população brasileira não concorda. Então, é até melhor que não entre. Mas isso nem vai passar na Não possibilidade corre nem o entre os risco. grandes. Não, a gente não corre esse risco. Professor, vamos na sequência ver agora a pergunta do nosso companheiro e consultor Januário Montoni. Professor Gunther, eu gostaria de aproveitar sua presença aqui para falar sobre a invasão russa na Ucrânia e a OTAN. Essa invasão que já completa 2 anos, né? Segundo alguns analistas de imprensa, portanto, talvez mais superficiais, teria reavivado a OTAN. Esses analistas falam que a OTAN estava num momento, vamos dizer, de baixa, né? Num momento de pouca vivacidade, de pouca força, e que a invasão russa na Ucrânia retomou o sentido, né, da OTAN, retomou a disposição dos países, né, em se organizar na OTAN, principalmente os países europeus. A União Europeia, em peso, né, passou a defender a posição da Ucrânia. Então eu queria saber a sua avaliação sobre isso. Realmente Putin acabou reforçando a OTAN que ele queria enfraquecer? Esse foi o maior erro de cálculo do presidente Putin. O maior erro de cálculo. A percepção dele, bom, aí, sejamos honestos, a percepção do mundo era que, principalmente os europeus, não estavam dispostos a entrar numa guerra. Não esqueçamos, gente, ele invadiu a Crimeia, anexou a Crimeia, patrocinou uma guerra civil no leste da Ucrânia. Para os ucranianos, essa guerra começou em 2014, não começou em 2022.
E o que os europeus e os americanos fizeram? Sanções que não provocaram nem cócega na economia russa. Então, essa não reação ocidental, em especial europeia, deixou muito claro para o Putin que os europeus não estavam dispostos a perder o seu padrão de vida pelos ucranianos. Sejamos sinceros, né? Olha o padrão de vida dessa Europa Ocidental. Pega a Alemanha, vai entrar numa guerra e perder? Então, como não reagiu, ele teve essa certeza. Só que entre os europeus, e isso que é o mais importante para a gente entender, entre os cidadãos europeus, essa invasão foi tão bárbara que deixou claro para os europeus que a Rússia não é um país civilizado e que efetivamente a Rússia ganhar essa guerra é um mundo diferente, é um mundo com outra visão de como o mundo funciona, em que os mínimos preceitos liberais ocidentais não têm vez. Direitos humanos não têm vez. Por isso que muitos analistas colocam como realmente um embate civilizacional. E o que causou isso? É mais do que 200 anos de neutralidade sendo jogados longe. Estou falando da Suécia, gente. A Suécia, na cultura sueca, o que é ser sueco? Neutro. Isso era ser sueco há 200 anos. E em questão de semanas, o que um governo sueco que tinha sido eleito discutindo não vamos entrar na OTAN fez? Abriu uma discussão internamente, construiu esse consenso e pediu para entrar na OTAN junto com a Finlândia, que também há 70 anos estava neutra. Ou seja, mudou, não foi só a OTAN, gente. Essa invasão mudou a visão do que é ser europeu e do europeu diante do mundo. Fortaleceu a OTAN, sim, fortaleceu essa visão de que nós somos Ocidente. Não do ponto de vista militar, porque os europeus ainda não estão gastando o mínimo de 2% que foi acertado em 2014. Essa talvez tenha sido a única reação que os europeus tiveram à invasão da Ucrânia, da Crimeia, mas mesmo assim não vinham gastando. Eu sempre digo em sala de aula, gente, tem que admitir, o presidente Trump, o ex-presidente Trump tinha razão. Os europeus prometeram e não cumpriram gastar 2%. Agora eles estão correndo atrás disso. Ou seja, olha o quanto isso afetou os europeus. Sabe, os alemães admitirem um pacote extra de 100 bilhões de euros para reorganizar suas forças armadas, inimaginável até pouquíssimos anos atrás. Portanto, sim, essa ação do presidente Putin na Ucrânia em 2022 mudou não só a OTAN, mas mudou a Europa profundamente. Professor, pegando um pouquinho esse veio da questão de uma ação militar que tem efeito contrário, pelo menos no plano da geopolítica, eu queria ir lá um pouquinho lá para Israel e Gaza. Em que medida o senhor avalia, como estratégia militar adotada por Israel, pode ter afetado ou está afetando, vamos dizer, a imagem positiva que Israel sempre teve na comunidade internacional, né? Sempre teve uma simpatia, fora do mundo árabe, sempre houve uma grande simpatia. E agora isso está sendo afetado pelas imagens que, como eu disse, né, na abertura, pelas imagens que as televisões nos trazem todo dia ao vivo, né? Como é que o senhor avalia essa questão? Olha, Sérgio, até no mundo árabe a percepção de Israel estava mudando. Eu digo que esse ataque terrorista do Hamas, em grande parte foi por causa disso. Não podemos esquecer dos acordos de Abraão, do estabelecimento de relações diplomáticas entre Israel, Marrocos, Emirados Árabes Unidos e Bahrein, depois o Sudão.
Sudão, só que eu achei que Israel exagerou, né, um governo completamente, né, não só autoritário, mas isso é outra história. E que estabeleceu essas relações diplomáticas, ou seja, normalizou, e o próximo passo era o que estava vindo já sendo negociado, as relações entre Israel e Arábia Saudita. Portanto, a própria percepção no mundo árabe em relação a Israel vinha mudando. Por isso que eu disse que um dos fatores fundamentais para o ataque terrorista do 7 de outubro foi evitar esse estabelecimento das relações entre Israel e Arábia Saudita. Isso com parceria do Irã, porque é a rivalidade e a disputa de potência regional no mundo muçulmano dali entre Arábia Saudita e Irã. Portanto, naqueles primeiros dias depois do 7 de outubro, né, de 23, o mundo inteiro, deixa eu refazer, quase o mundo inteiro estava apoiando Israel. Eu não digo a estratégia militar, eu digo a estratégia do governo israelense, em especial do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, é que está desgastando a imagem israelense no mundo. Na Europa, você já tem muitos governos que estão relutando em continuar esse apoio explícito, tanto que Londres e Paris já aprovaram resoluções que pediam cessar-fogo. Quem vetou? Washington, que teve que arcar com o peso sozinho desse veto. Então, sim, tem causado, inclusive que eu li, né, hoje nos jornais, o presidente do Chile, o Boric, que tinha condenado o ataque do Hamas, condenou aberta e explicitamente, mostrando que não é toda esquerda que tem essa visão protetora do Hamas, tá? Diante desse contínuo ataque a faixa de Gaza, com contínua morte de crianças, mulheres, em todas essas cenas que nós temos visto, como você bem comentou, convocou o embaixador de volta e proibiu as empresas israelenses do setor de defesa e segurança de participarem da exposição de armas, né, do setor de defesa e segurança do Chile, que é a maior da América Latina. Olha que mudança que foi. Então, até para uma esquerda mais moderna, Boric, você teve essa mudança. Então, não é à toa que agora o governo israelense admitiu e está tentando negociar um acordo de paz com pelo menos um cessar-fogo com Hamas. Se essa guerra não acabar logo, sim, o governo israelense corre o risco de ficar cada vez mais isolado e poder ter consequências políticas no futuro, e até mesmo econômicas. Talvez cair antes disso, né? Não sei. Isso é outra conversa, né? E efetivamente, Benjamin Netanyahu está desesperadamente tentando ficar no poder. É essa a estratégia dele. Ah, Porque é só ver o que aconteceu com a Golda Meir depois do Yom Kippur em 73. Ela não conseguiu ficar no poder. E antes dela, o ministro da Defesa, eu ia falar Menachem Begin, não, o Moshe Moshe Dayan, Dayan. um herói de guerra, renunciou por quê? Porque o Yom Kippur, o ataque árabe, pegou Israel desprevenido. E aí, como um militar, né, de carreira mesmo, renunciou porque, como os americanos dizem, under my watch, né? Então foi no meu turno que isso aconteceu, eu não tenho mais como continuar. tá certo. Então tem esse cálculo político pessoal em jogo. Gunther, claro que aí a gente vai para o campo da especulação, mas durante algum tempo, década atrás, crescia a esperança de uma situação mais pacífica naquela região, com a criação dos dois estados. Já temos o Estado de Israel com a criação do Estado palestino. Esse confronto Israel-Hamas
joga um pouco mais de areia nessa possibilidade? Olha, eu tava bem cético em relação a isso, mas é, me tá me dando uma pontinha de esperança que muitas vezes precisa chegar numa situação limite para uma mudança de curso. Ou seja, Israel, como uma sociedade democrática que uma das lições que vai ficar, né, dessa guerra e do ataque do 7 de outubro é que manter como estava antes não dá, não dá. Vai levar a uma nova explosão de violência. Então, essa é a minha ponta de esperança, principalmente pelos relatos, né, de amigos, inclusive um grande amigo que é brasileiro, judeu, e passa 6 meses aqui, 6 meses lá. Ele já me contou que muitos eleitores do Netanyahu já estão olhando e falando: não, ele não dá para continuar, e que, portanto, pode estar começando a ter uma mudança nessa percepção de parte da sociedade israelense de que manter esse controle dos territórios palestinos não vai trazer paz, e que, portanto, possa, diante dessa violência gigantesca, vir esse processo. Mas é uma esperança, não é algo que esteja fácil de acontecer. Mas eu sou muito claro e sempre digo isso em toda entrevista, em toda aula. O governo britânico aprendeu isso em 1939. A Comissão Peel já recomendou para o governo britânico a criação de 2 estados, 1939. A Resolução 181 do Conselho de Segurança das Nações Unidas, em 1947, foi para a criação de 2 estados. Não foi como o presidente Lula disse: o Conselho de Segurança teve força para criar Israel. Não, o Conselho de Segurança aprovou a criação de 2 estados. Foram os governos árabes que não aceitaram a criação de Israel, né? Então, eu acho que pode ter chegado a esse momento de que 2 estados possam, e a única solução para mim, a única solução. Túlio Campos. Professor, ainda sobre Oriente Médio e as implicações aí do conflito, né? Recentemente, 2 brasileiros foram presos aqui no Brasil. Eles tinham ido para o Líbano, né, a convite lá do Hezbollah, e a ideia é que eles planejassem atentados contra a comunidade judaica aqui no Brasil. Não está muito claro ainda, mas parece que essa é a história. E não é nenhuma surpresa, né? Se você pensar desde os anos 80, você tem notícias de membros importantes do Hezbollah e outras organizações terroristas circulando livremente pelo território brasileiro, né? O atentado à AMIA na Argentina, parece que parte da logística passou pela embaixada do Irã em Brasília. Enfim, você teve um dos artífices do 11 de setembro também, passando pelo Brasil nos anos 90, enfim. Então, parece que é muito, muito fácil, né? Quer dizer, a entrada e a circulação de membros dessas organizações aqui no Brasil. Então, eu queria saber se, na sua opinião, a BIM, Polícia Federal, Forças Armadas, né, tem a estrutura, a competência para lidar com esse tipo de ameaça aqui no Brasil. Bom, sem dúvida alguma, o Brasil sempre foi visto como um lugar seguro para desaparecer. E quem efetivamente me ensinou isso foi um professor que eu tive. Eu fiz um mestrado de National Security Studies em Georgetown, e esse professor de Intelligence and National Security era um oficial da CIA aposentado. E aí, algumas coisas que eu soube, eu levei para ele, discuti, ele falou: olha, é muito provável que o que você está me falando é de alguém, de algum grupo extremista, terrorista, realmente do Oriente Médio, ligado ao Irã,
que foi para lá para desaparecer no meio de uma cidade tão grande como, por exemplo, São Paulo, que tem uma comunidade, né, árabe de todas as nacionalidades muito grande. Então, né, praticamente desaparece. E o Brasil sempre foi visto, então, como esse refúgio e não como um alvo. Por isso que chamou muita atenção, né, esse caso desses dois brasileiros, porque estaria mudando a lógica. O Brasil de um lugar de refúgio para desaparecer para um alvo. E, portanto, serve de alerta, sim, para o governo brasileiro. Nós temos uma certa capacidade, sim, mas não só esse caso, mas como vários outros casos ligados, inclusive a PCC, efetivamente as pistas e as informações vieram de órgãos de inteligência de outros governos amigos, o governo americano e israelense. E britânico também, são bons, tem uma tradição muito boa. Então, voltando até um pouquinho, né, do que você me perguntou, da postura do governo Lula pode afetar essa cooperação. Num interesse que não, o interesse brasileiro que possa ser afetado por uma ação dessas, que não envolva diretamente o interesse americano e israelense, por que que eu vou passar essa dica? Então, tem outros aspectos além dos políticos envolvidos numa postura como essa. E o que eu quero dizer com isso, por mais que tenham se investido tantos, tem uma capacidade aqui dentro de conseguir, né, se infiltrar em organizações como essa, nós ainda dependemos em organizações transnacionais que vêm de fora para cá, não seja o PCC aqui dentro, ou grupos aqui brasileiros mesmo, nós dependemos da cooperação desses outros países, desses outros órgãos de inteligência. Por quê? O que eles conseguem hoje é o resultado de décadas de investimento econômico e pessoal especializado. Nós não temos isso. Nós não temos essa inteligência externa. Vai, para todo mundo. CIA, MI6. Nós temos o FBI, nós temos o MI5, internos, não externo. Então é isso que falta para o Brasil. Falta realmente um investimento sério nesse setor de inteligência, um reordenamento e, principalmente, ter essa capacidade de defender os interesses brasileiros lá fora, né? Porque qualquer país precisa ter isso. É básico.